Galera, hoje completam-se exatos 3 anos de guerra na Ucrânia. Eu quero recapitular com vocês aqui alguns dos pontos mais importantes, de uma forma bem resumida mesmo, tudo o que aconteceu desde o início da invasão, lá no dia 24 de fevereiro de 2022, às 3h30 da manhã, que foi quando as tropas do Vladimir Putin adentraram a Ucrânia pela Bielorrússia, né, na calada da madrugada ali, na crocodilagem, até o momento de hoje, que é um dos momentos mais delicados, podemos dizer, a iminência aí de um cessar-fogo, porém, o que não está muito certo ainda é se será da melhor forma para os ucranianos. Só quero antes pedir para você, por favor, já deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, quem ainda não for inscrito, todo aquele nosso velho combinado, né? Um bom dia, valeu carequinha, boa tarde, o que vocês quiserem comentar aí também, um joinha, sempre é muito bem-vindo e ajuda o algoritmo, que às vezes é meio maluquinho, né? O algoritmo do YouTube. Tudo começa ali no dia 24 de fevereiro, então às 3h30 da manhã, quando Putin já tenta, inclusive, partir para cima da capital ucraniana, de Kiev, né? Achando que iria tomar em menos de 15 dias, ali no máximo 2 semanas, ele ia tomar a capital da Ucrânia. Não foi o que aconteceu, levaram uma surra, a verdade foi essa, na capital da Ucrânia, recuaram, porém, algumas regiões eles conseguiram pegar no susto, pegar de surpresa e controlam ainda até esse momento de hoje, tá? É o caso da usina nuclear de Zaporizhia, que foi tomada logo no primeiro mês da invasão na Ucrânia, porque eles foram pegos de surpresa, não tinha proteção ali militar, e por questões óbvias depois não dá mais para lançar uma ofensiva contra a usina. A parte que eles controlam de Zaporizhia é a parte principal, que é onde tem a usina nuclear, que é a maior usina nuclear da Europa, né, que fica em Zaporizhia, leste da Ucrânia. Então logo no começo algumas regiões deram certo ali, a ideia deu certo de tomar no susto, outras não, como o caso da capital da Ucrânia. Desde então também os russos tomaram as 4 principais regiões ali do leste: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. As 4 principais regiões do leste, eles anexaram ali legalmente logo no primeiro ano também. O Putin faz ali um referendo forjado, uma votação ali completamente mentirosa. Segundo ele venceu, a maioria escolheu, votou para que a Rússia anexasse, inclusive os ucranianos que foram forçados a votar, entre aspas, né? Ninguém votou, o Putin já manipulou tudo ali, disse que ganhou e aí saiu anexando tudo, ninguém reconhece, somente ele. Acontece que agora, nesse momento de agora presente, com as reuniões malucas do Putin, parece que o mundo terá que reconhecer, caso o acordo de um cessar-fogo, a Ucrânia concorde, o mundo terá que reconhecer Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, algumas outras pequenas vilas que rodeiam as regiões, como território russo, né? Mas isso já está aqui perto do fim. Depois então dessas cidades que eles pegaram no susto, os russos foram avançando um pouquinho, perdendo um pouquinho de território, avança aqui, perde ali. Teve a maior batalha que aconteceu na Ucrânia, que é uma das maiores desde a Segunda Guerra Mundial, que foi pela cidade, pela região de Bakhmut, com as Wagnerettes, com o falecido Prigozhin, que quase que fica mais popular do que o Putin nessa ação, que ele participa ali, além de líder do grupo Wagner, ele participa como soldado também, indo para o fronte e peitando o Ministério da Defesa ucraniano, Ministério da Defesa russo, peitando o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, e por aí vai, peitando o próprio governo do Putin, porque atrasado ali, perdido, e ele ali no campo de batalha vendo o que estava acontecendo, então cobrando, né, ganha uma popularidade absurda no território russo nessa época, o Prigozhin, até que o avião dele cai. Como tudo que acontece na Rússia, né, de forma misteriosa, sempre quem cresce demais ali e pode se tornar um perigo para o Putin, uma oposição, né, acaba caindo de janelas de hospitais, tomando chá e morrendo ali envenenados, caindo de aviões, que foi o caso do Prigozhin. Fato é que eles ganharam ali, destruíram toda a região de Bakhmut, perderam um número absurdo de soldados. Aliás, o número agora está em quase 100 mil soldados russos mortos. O número de baixas é quase de 1 milhão. Lembrando, o número divulgado pelos ucranianos. Os russos não divulgam tal informação. A Ucrânia recebeu apoio desde o início dos Estados Unidos, dos principais países da Europa. A Polônia recebeu mais de 16 milhões
de ucranianos que depois acabaram, a maioria, voltando de volta para suas regiões quando elas eram recuperadas, quando não ficavam pela Polônia e por outros países, Alemanha e tantos outros que acolheram o povo ucraniano. Desde então, até então, os ucranianos só lutavam para tentar expulsar os russos do próprio território e a Ucrânia estava relutante, o Zelensky não queria ceder de jeito nenhum, lançava algumas ofensivas contra o território anexado e contra a Crimeia, que é a Ucrânia, mas que está nas mãos dos russos desde 2014, né? Somente isso. Em 2024, os ucranianos finalmente ganham força, ganham fôlego e coragem e atacam o território russo, iniciam uma ofensiva no território russo, lá na região de Kursk, que aliás é onde eles também estão até o presente momento em que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos estão ainda lá e parece que a coisa não está fácil para os russos, que depois também envolvem um terceiro país diretamente, que é a Coreia do Norte. Lembrando que enquanto a Ucrânia vinha com todo o apoio nessa linha do tempo, desde o início até aqui, da OTAN, indiretamente, dos principais aliados ali europeus e dos Estados Unidos, o Putin vinha com apoio da Bielorrússia, que foi o país que liberou o território para a invasão, China por baixo dos panos, Coreia do Norte, Irã e tantos outros aí por baixo dos panos, né? Os principais drones usados pelos russos são os drones Shaheds, os drones kamikazes de fabricação iraniana. Dito isso, desse ponto que a Ucrânia começa, então, a ofensiva no território russo, a coisa dá uma mudada, ele muda completamente a natureza do conflito. O Putin começa a ceder em alguns pontos que ele não cedia de forma nenhuma até então, porque ele tinha a posição de não aceitar. Ele começa até, inclusive, falar em entregar a Crimeia a troco de uma área desmilitarizada, seria nenhum e nem outro, a Crimeia seria território neutro, mas começa a falar e recuar em uns pontos que antes era impossível, né, de imaginar. Falando em recuar, chegamos então aí no Laranjão. O Donald Trump volta para a presidência dos Estados Unidos. Tudo muda novamente, drasticamente, da água para o vinho. O Trump, que prometia que acabaria com a guerra em um dia, depois parte para 3 meses, agora já está em 6, daqui a pouco ele cai na realidade e não vai acabar mais com a guerra, né? Enfim, já começa a se reunir com o Putin, com os russos, e aí a coisa começa a mudar porque o Trump começa a colocar pressão no Zelensky e nos ucranianos, ao invés de colocar a pressão do lado russo, no lado invasor. Então parece que os Estados Unidos mudam a postura e colocam a pressão na Ucrânia, ao invés de colocar a pressão no agressor, do Putin, para que ele recue. Dito isso, por isso que eu disse no começo do vídeo, estamos agora em um momento, um dos mais delicados, né, um dos momentos mais delicados desde o início da invasão na Ucrânia. E, pessoal, é um resumo, eu pulei algumas partes porque resumão mesmo para caber aqui em 8, 10 minutos no máximo, porque muita coisa aconteceu, eu vim cobrindo aqui cada dia, não teve um dia sequer nesses 3 anos de guerra que eu não postei pelo menos 3 vídeos aqui no canal, vocês sabem disso, então só para resumir mesmo o que de mais importante aconteceu. Cá estamos agora no presente momento, momento atual, momento em que o Trump está mais para lá do que para cá, porém a Europa está tentando fixar uma liderança caso o Trump caia fora, para eles fazerem a vez ali do Trump e continuar o apoio para os ucranianos, porque o Zelensky aceitou, inclusive agora, essa é a mais recente, ceder aí a presidência, ele aceitou a renunciar caso o Putin coloque isso como uma garantia de que ele vai acabar com a guerra. Então se o Putin falar, acabo com a guerra se o Zelensky sair, a guerra acaba porque o Zelensky sai. O Zelensky também prometeu entregar o que está na mão dos russos, se isso é necessário para a guerra acabar. O Zelensky também aceitou adiar mais uma vez a entrada da Ucrânia na OTAN, se isso significar um cessar-fogo ou a paz na Ucrânia. Então estamos em um momento em que o Zelensky está entregando ali, recuando em todos os pontos mais importantes e eu diria até vitais para a Ucrânia. O que não pode acontecer é o Zelensky recuar somente com a garantia da palavra do Putin. Aí será um dos maiores tiros no pé da história, né, da Ucrânia. Então ele não pode só se garantir, se apoiar na palavra do Putin, né, para ele, enfim, renunciar, recuar em todos os pontos que ele prometeu, ele tem que ter a garantia concreta. Tropas europeias na Ucrânia
se for o caso, tropas americanas na Ucrânia, garantia de proteção da OTAN e por aí vai. Não é só contratinho com o Putin, porque o Tratado de Budapeste não funcionou. Aliás, o próprio Zelensky argumentou assim: não vou assinar um Tratado de Budapeste 2.0, né? Que foi quando a Ucrânia entrega as raquetas nucleares, inclusive para a Rússia, com a garantia de que não seria invadida, e foi. Então, estamos nesse momento agora, nesse impasse, que uma hora o Trump acusa o Zelensky de ditador, outra hora o Zelensky mostra que não é e vai recuar se for o caso, já deixa o Trump sem palavras, outra hora vem um representante do governo americano e elogia, aliás, o Keith Kellogg, o enviado da paz, não é um qualquer, elogia o trabalho do Zelensky, que é um ótimo presidente, guerreiro, corajoso. Então, tá conflitante ali o que vem dos Estados Unidos, tá conflitante o que vem do governo russo. Parece que o que mais está ali jogando com o coração em aberto são os ucranianos, que estão colocando tudo na mesa. Se eu sair, acaba a guerra? Saio. Se eu entregar o leste, acaba a guerra? Entrego. O que eu tenho que fazer, né? Acontece que o Putin não está sendo muito honesto no que ele quer, né? Que a Ucrânia faça para ele acabar com a guerra e está ludibriando o Laranjão. Então, o momento é delicadíssimo. Vou ficar por aqui, só quis trazer essa recapitulação, já que hoje completam-se 3 anos de guerra na Ucrânia, muita coisa importante aconteceu, eu ficaria aqui 2, 3 horas falando, tentei trazer o que me veio na cabeça agora de mais importante. Ao longo do dia falaremos mais um pouco aí de fatos importantes e também do que está acontecendo agora, nesse momento, que é o mais importante, né? O que já passou, já sabemos, né? Só recapitulamos aqui. O que queremos saber é o que está por vir, né? Bom, obrigado pela confiança de quem ficou até o final, vou ficando por aqui. Confirma aí pra mim rapidinho, tá? O like, a inscrição nesse canal. Tamo junto, valeu!